Primeiramente, a respeito da psicologia na engenharia social, né? Temos aqui a influência social, né? E, assim, as pessoas, elas são influenciadas por fatores sociais, culturais e ambientais. É, e aí tem diversas teorias, estratégias. Aqui do lado aqui eu trouxe as três que estão mais ligadas, né? Mais recorrentes, a respeito da influência social, né? Aqui na engenharia social. Que seria a teoria da conformidade, que é assim, as pessoas, os indivíduos, eles tendem a seguir as normas sociais para se encaixar ou evitar o desconforto social. Então, os engenheiros sociais, eles exploram essa conformidade e conseguem persuadir as pessoas a agirem de acordo com suas solicitações. Aqui na teoria da obediência, as pessoas elas já têm uma tendência, né, a obedecer figuras de autoridade, mesmo quando isso significa ir contra suas próprias convicções morais, entendeu? Então, se ele se passar por um pessoal lá, um cara do suporte técnico, ele vai passar uma autoridade e as pessoas acabam, assim, obedecendo ele por sua autoridade. Aqui na teoria da prova social, as pessoas elas têm a seguir o comportamento de outros quando estão incertas. Então, eles veem que as outras pessoas estão tomando uma certa atitude com frequência, então eles presumem que essa ação é correta e acabam tomando aquela atitude, mesmo que para ela não seja tão correta assim, entendeu? Então, os engenheiros sociais, eles podem demonstrar a atitude de uma pessoa agindo de uma maneira só para encorajar a imitação da vítima, entendeu? A teoria da persuasão, eu destaquei aqui, dessas outras três, porque ela é um pouco mais complexa e é a mais utilizada, né, na engenharia social, porque gira praticamente tudo em torno da teoria da persuasão. Tem quatro pontos chaves: a reciprocidade, o comprometimento e a consistência, a autoridade e a escassez e urgência. A reciprocidade ela ela tá ligada até um ponto que o Igor chegou a comentar mais cedo, né? Uma técnica lá, o quid pro quo, que na reciprocidade as pessoas tendem a retribuir favores. Então, se o cara, o engenheiro social, tá te dando alguma coisa, você vai, assim, de certa forma, tentar retribuir para ele esse favor que ele te deu. Então, se o engenheiro social vai lá e te fornece um pequeno favor, ou então te passa uma informação que aparenta ser útil, então você vai ter meio que uma obrigação inconsciente de tentar retribuir esse favor para ele, entendeu? Então, a reciprocidade ela está muito ligada a essa técnica, o quid pro quo, que é um ponto da teoria da persuasão. Outro ponto é o comprometimento e a consistência, que as pessoas elas têm uma tendência a manter o comprometimento em suas ações. Então, às vezes, o engenheiro social age de uma forma que ele começa a obter pequenos compromissos com a vítima. E ela fala: Ah, você consegue fazer isso aqui para mim? Não sei o quê. Seria muito interessante isso aqui. É uma abordagem que ele tenta fazer a pessoa se comprometer com aquilo, entendeu? Com aquele ataque do engenheiro social. E aí ele vai conseguir uma cooperação a partir desses pequenos compromissos. O terceiro ponto da autoridade, que até está um pouco ligado aqui à teoria da obediência, que é que as pessoas elas tendem a seguir a autoridade, né? Que foi exatamente o que a gente comentou na teoria da obediência, que é um ponto que também está ligado à teoria da persuasão. E o quarto ponto da escassez e urgência é que quando tem a escassez, né, de algo que é limitado, quando algo é limitado, esse valor vai aumentar. Então, os engenheiros sociais, eles podem criar situações de urgência para as pessoas tomarem ações imediatas, né? Para a vítima tomar ação imediata e acabar, né, tomando uma ação errada, né? Porque a ação imediata ela vai acabar não pensando, vai poder prejudicar ela. A respeito dos traços de personalidade, né? A gente tem, assim, o, o, os traços de personalidade da vítima, né? Que seria a confiança excessiva, né? Que é um traço que os engenheiros sociais buscam, né? Uma pessoa muito confiante, pode acabar sendo o alvo. A curiosidade, a impulsividade online é outro traço-alvo dos engenheiros. Conformidade excessiva, pressa, impaciência, ou então a ignorância, que é outro ponto muito importante, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento da tecnologia, ou então não tem conhecimento a respeito da segurança online, e assim, acaba sendo uma vítima, né, de um engenheiro social. Aqui tem outros pontos também, ó, que eu coloquei, que seria a respeito
técnicas dos engenheiros sociais, né? A criação de autoridade falsa, exploração das normas sociais, né? Que está diretamente ligada à teoria da conformidade, criar urgência e escassez, demonstração de consenso e a exploração de similaridade e identidade, entendeu? Aqui já no próximo slide, a gente colocou aqui esses tópicos, é muito interessante porque a gente fez um mapa mental e a gente vai apresentar no próximo slide. E a gente separou aqui os pontos que tá lá destacado, mas eu já vou ressaltar aqui que o desenvolvimento cognitivo ele foi muito importante para a gente traçar essa parte da psicologia, pois é o fator que mais influencia, né? Aqui está até destacado, é o que desempenha o melhor papel evitando golpes da engenharia social. Então, uma pessoa que tem um desenvolvimento cognitivo bom, ela provavelmente não vai ser um alvo já, porque os traços da personalidade dela já vai ser bom, entendeu? Ela já vai ter uma condição melhor de se defender dos engenheiros sociais. Aí tem outros pontos aqui também que acabam afetando, né, as vítimas. Por exemplo, o desenvolvimento emocional é muito importante também. Ter um desenvolvimento emocional adequado. O desenvolvimento social também afeta, fatores educacionais, fatores financeiros. Esses aqui são os pontos que afetam a vítima. Então, são pontos de cuidado. E aqui no desenvolvimento cognitivo, tem uns, assim, tem um de curto prazo, né? Carga de trabalho, estresse, vigilância. E tem um de longo prazo, personalidade, experiência, diferenças individuais e cultura. Eu vou falar um pouco mais a respeito desses dois pontos aqui, nesse slide aqui, ó, que tem o mapa mental. Aí eu vou entrar no mapa mental aqui que a gente fez, que fica melhor para explicar. Deixa eu ver. Aí, ó, F11. Vamos começar por aqui, ó. Os, fa- sobre as funções do desenvolvimento humano. No desenvolvimento humano, a gente tem três funções básicas, né, que a gente desenvolve, durante a nossa vida. Tem a função cognitiva, a função conativa e a função executiva. Desses três pontos aqui, o que está diretamente ligado, né, o que mais influencia para os engenheiros sociais, né, que fazem a diferença mesmo, a função cognitiva. Então, vamos dar uma ênfase aqui e explicar rapidamente que essa parte, que seria a respeito do processamento de informações do cérebro, né, a respeito da percepção, memória, tomada de decisão e ação. E aqui, explicando um pouco mais, né? Vulnerabilidades na percepção, memória de trabalho e tomada de decisão podem ser facilmente exploradas por atacantes. E aqui um exemplo, né, que o phishing, um phishing eficaz depende de manipular a percepção para induzir ações impulsivas, explorando falhas na memória para criar mensagens enganosas e influenciando a tomada de decisão para que a vítima forneça informações sensíveis. Entendeu? Então a função cognitiva aqui é o ponto mais importante, porque inclusive a gente destacou aqui no slide esse artigo aqui, ó. A gente usou bastante conteúdo dele porque era muito importante essa parte da psicologia, né? E ele trouxe também esses dados de curto e longo prazo. A gente vai falar bem aqui, ó. Deixa eu aqui. Ele destacou os fatores cognitivos em pontos de longo prazo, que está relacionado à personalidade, experiência, diferenças individuais, cultura. E também em fatores cognitivos de curto prazo, que é a carga de trabalho, estresse e o estado de vigilância. O de curto prazo, como seu próprio nome já diz, não são coisas que são recorrentes, são coisas que a gente pode resolver facilmente. Por exemplo, o cara está com uma carga de trabalho durante a semana muito elevada, então ele vai ter uma fadiga cognitiva, vai ter uma pressão temporal, ele vai ter um monte de tarefa para fazer simultaneamente, entendeu? Então, de certa forma, a carga de trabalho durante a semana é muito elevada. Então, ele acaba sendo uma vítima em potencial durante a semana. E aí chega final de semana, ele tá mais leve, não tem tantos afazeres, até começar a rotina de novo, né? Na segunda, já começa a carga de trabalho, já começa a pressão temporal, um monte de tarefa para fazer. Então, ele já começa a se tornar novamente um alvo. Por isso é de curto prazo. O estresse mesmo. Eu acredito que durante a semana mesmo, o estresse também é mais elevado. Porque ele tem trabalho, tem estudo, tem que ir pra academia, tem que fazer um monte de coisa, cuidar da esposa, filho. Então, ele acaba tendo essas características aqui, então, né? Tomada de decisão impulsiva, vulnerabilidade emocional, fadiga mental, desatenção a detalhes e comportamento de risco. A- Aqui no estado de vigilância,
seria a respeito de ele ter uma atenção seletiva, desatenção a detalhes suspeitos, aceitação inquestionável de mensagens. Então, são pontos que a pessoa não fica a vida inteira nesse estado aqui, entendeu? Sendo um alvo por conta desses pontos aqui. Agora, de longo prazo, às vezes o cara tá ali no final de semana, ele recebe uma mensagem no celular e, assim, por toda a vida dele, que ele tem uma certa personalidade, experiência, ou, ou tá imerso em um certo ponto de cultura, ou contexto social, ou tem uma certa crença, ele vai acabar sendo vítima porque é o que ele acredita e está relacionado, às vezes, até pela personalidade dele, entendeu? Por exemplo, se ele tem uma propensão à confiança, nas pessoas, ele nem precisa estar estressado ou ter uma carga de trabalho elevado. Se ele tem propensão à confiança, ele vai acabar sendo vítima do mesmo jeito, entendeu? Então, por isso são fatores de longo prazo, porque ele acaba sendo afetado mesmo que não esteja estressado com uma carga de trabalho elevada. Aí aqui na personalidade aqui, o que eles vai ser mais propenso a ser vítima? Propensão à confiança, extroversão e comunicação online, conformidade e obediência, neuroticismo, abertura à experiência, empatia. Esses aqui são traços de personalidade que acaba tornando a pessoa um alvo mais fácil de engenheiros sociais. Agora, se a pessoa tem uma desconfiança, um ceticismo, tem uma estabilidade emocional e resistência a manipulações, provavelmente o cara vai conseguir, às vezes, se livrar de um ataque de um engenheiro social, entendeu? São bons traços de personalidade para evitar esse tipo de ataque. Aí temos a experiência também, né? Que às vezes a pessoa tem familiaridade com as táticas da engenharia social, tem um histórico de exposição a ameaças, participação em treinamentos, conscientização de ataques, interação com tecnologias e mídias sociais. Esses aqui, a experiência é um bom aspecto para lidar com os engenheiros sociais. Então, se ele tem, por exemplo, um histórico de exposição a ameaça, ele vai conhecer como é que eles agem. Então, ele vai entender ali mais ou menos, ele já vai bater o olho na mensagem, já vai saber que é um cara ali, um engenheiro social, tentando se aproveitar da situação. Diferenças individuais é outro ponto que também pode acabar influenciando, né? Personalidade, experiência, sexo, idade, origem, cultura, contexto social e religião. Aqui tem outro ponto também a respeito da cultura. Às vezes a pessoa está imposta em uma cultura, né? E ali naquela cultura está imersa em normas de confiança, né? Tem normas de confiança naquela cultura, naquela região. Também tem uma hierarquia, autoridade, tem um coletivismo ou um individualismo que pode ajudar ou pode prejudicar, né? Dependendo, de como a cultura está imposta a ele. Até o tipo de comunicação também pode ajudar ou atrapalhar, a ser um alvo de um engenheiro social. Aqui, o último ponto aqui, que é interessante desse mapa mental, é os principais fatores do desenvolvimento humano, que a gente ressaltou lá no slide, e aqui eu vou complementar. O desenvolvimento cognitivo, a gente comentou, né, que é o ponto mais importante ali durante o desenvolvimento. Aí temos o desenvolvimento emocional, né? Nessa parte aqui, que é a capacidade da pessoa de conter emoções de medo, urgência, confiança. Ou seja, o cara ter uma estabilidade emocional, vai ser uma enorme proteção, um enorme escudo contra engenheiros sociais também. Vai ajudar a evitar ataques. Desenvolvimento social é a capacidade da pessoa de reconhecer técnicas que se aproveitam das normas sociais, da confiança e das relações interpessoais. Aqui são outros fatores, né, que influenciam bastante, é, durante esses ataques da engenharia social. Aqui os fatores psicológicos, né, que está ligado diretamente à personalidade, o estilo de comunicação e características individuais. Os fatores financeiros, né, que assim, se a pessoa não tem condição de comprar uma tecnologia, aliás, não tem condição de comprar um celular ou um computador que tem tecnologia, não tem um acesso à tecnologia, ele às vezes, quando compra, né? Às vezes está com 30 anos, aí compra o celular pela primeira vez, e aí já recebe uma mensagem lá de um engenheiro social, e aí acaba sendo o alvo do cara, entendeu? Porque se ele não tem dinheiro para ter contato, não vai ter experiência, vai acabar sendo um alvo fácil. E aí o que tá ligado aqui é o fator financeiro, é o fator educacional, porque se o cara não tem acesso à tecnologia, ele acaba não se conscientizando, né, das técnicas dos engenheiros, acabam não ficando bem informadas, não tem acesso a muitas notícias que são divulgadas online, então acabam se tornando uma pessoa vulnerável, né, uma vítima vulnerável.
E aqui os fatores tecnológicos, foi o que eu comentei. Se a pessoa não tem contato com a tecnologia, não tem dinheiro para comprar um computador, um celular, ele acaba se tornando um alvo muito fácil. É, e aqui já a parte finalzinha aqui das perfis e orientações, né? A gente colocou de forma bem genérica mesmo, os dois extremos, os dois opostos aqui dos perfis que estão online, né, que estão na nossa sociedade. O perfil um, que seria o mais vulnerável, né, que seria o maior alvo dos engenheiros sociais, é o cara estressado, que tem pressão temporal, ele tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, tem uma fadiga mental, preocupações pessoais com trabalho, esposa, filhos, tem desatenção a detalhes, porque às vezes está sobrecarregado. Às vezes uma pessoa desinformada também, às vezes o cara é um idoso e tem 60 anos, às vezes não vê jornal, entendeu? Então, esses aqui são os principais pontos do perfil um, né? Que você tem que se atentar. E aí a orientação para esse perfil, né? Para essas pessoas que têm algum desses pontos ou mais de um deles, você sempre desconfiar, você não tomar ações imediatas, para você evitar, né? O, as técnicas de urgência. Antes de agir, buscar por informações, né? Buscar, tem um Google aí, buscar por informações no Google, ou então falar com pessoas da sua confiança para ter informações mais concretas. Evitar ações imediatistas, né? É outro ponto. E aqui já no perfil 2 que é mais tranquilo, já não está na zona de risco, que é o pessoal, né? Eu acredito que seja a maioria, que é uma pessoa calma e tranquila, é uma pessoa desconfiada e cética, que tem uma estabilidade emocional, né? Que vai ao psicólogo ali, o psiquiatra. É uma pessoa resistente a manipulações, uma pessoa familiarizada com táticas da engenharia social. E a orientação, né, é sempre se manter atualizado. Isso aqui é para todas as pessoas. Se manter atualizado com novas notícias, pesquisar por novas informações e compartilhar o conhecimento. Sempre que necessário, sempre que puder compartilhar o conhecimento, você ajudar outras pessoas também.